Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, aleluia, Jesus, que está em Lucas 17, no versículo 22 até o 24, que vai dizer assim: E disse a seus discípulos: Virão dias em que desejareis ver o dia do Filho do Homem e não o verás. E vos dirão: aqui está e ali está. Não vedes que não nem os sigais. Porque como o relâmpago ao fulgar do resplandece desde uma extremidade até outra extremidade, assim também será o Filho do Homem em seu dia. Aleluia, Jesus. Então hoje o Senhor, Ele nos traz, irmãos, para que a gente venha compreender, aleluia, Jesus, sobre a vinda dele, irmãos. Porque ninguém quer, aleluia, Jesus, padecer, né? Mas assim como Jesus padeceu aqui na terra, foi rejeitado, aleluia, Jesus, nós também seremos, irmãos. Nós também seremos rejeitados, aleluia, Jesus, por aqueles mesmos, aleluia, Jesus, que dizem que são cristãos. Porque tem comichão no ouvido e só vão atrás do que eles querem ouvir, não é que a palavra quer ouvir, aleluia, Jesus. Porque querem viver numa vida toda errada, sem pedir a direção de Deus, aleluia, Jesus. Então o Senhor vai deixando no engano, porque os fariseus também, eles não queriam saber da verdade, eles não queriam conhecer a verdade. Jesus, ele não força ninguém. Se nós que somos servos, se nós que somos remanescentes, a gente não, a gente vai lá, a gente chora, a gente clama, a gente pede misericórdia, a gente diz: Senhor, mostra para nós aonde nós estamos errando, Senhor, mostra para nós aonde nós estamos falhando. Esse sim é um remanescente. Aí o que acontece? O Senhor, pela misericórdia dele, ele pega e começa a nos alertar. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor sabe quem é os dele. Aleluia, Jesus. Os dele é diferente daqueles, aleluia, Jesus, do mundo. E aqueles, muitas vezes, que estão vivendo igual o povo do mundo e se dizem que é cristão. Aleluia, Jesus. Que não precisa mudar nada, não precisa tirar nada. Aleluia, Jesus. Então, ouve só o que agrada, aleluia, Jesus, a vida deles, mas não sai da vaidade, não há transformação de vida, aleluia, Jesus. E aí, quando o Senhor vir, aleluia, Jesus, essas pessoas estarão despercebidas. Por quê? Porque como elas não querem, aleluia, Jesus, mudar de vida e orar ao Senhor, dizer: Senhor, onde eu estou errando, onde eu estou falhando, aleluia, Jesus, para entrar na porta estreita. Porque as pessoas não querem entrar na porta estreita. Elas se dizem que são cristãos, mas elas querem continuar bebendo, fumando, na balada, na bagunça. Tendo relação sexual com qualquer pessoa que conhece. Então, tá igual às pessoas do mundo. Aleluia, Jesus. E essas pessoas vão ser pegas de surpresa, porque essa verdade, a verdade sobre a vinda do Senhor, elas não vão, aleluia, Jesus, suportar. Porque vivem no engano, aleluia, Jesus, dizendo que Jesus vem a qualquer hora, a qualquer momento, sendo que as catástrofes que estão acontecendo aqui é por causa do acordo de paz, que a palavra em 2 Tessalonicenses vai nos dizer, aleluia, Jesus, que quando ouvires falar de paz, eis que sobrevirá repentina destruição. E não tem conhecimento da palavra, aleluia, Jesus, não vê que tudo isso, aleluia, Jesus, é os sinais, aleluia, Jesus, do acordo de paz, e ficam falando que é a vinda de Jesus e não sabe os sinais que antecedem e os que estão próximos, aleluia, Jesus. Então querem atropelar tudo,
colocando esse medo, aleluia, Jesus, nas pessoas, que Jesus vem a qualquer hora, a qualquer momento, por isso não é verdade. Jesus vem só na 7ª trombeta, aleluia, Jesus. Na 7ª trombeta, ele vai pegar o anticristo e o falso profeta, ele vai jogar no lago de fogo, aleluia, Jesus. Aí depois que isso acontecer, vem um milênio, aonde que o Senhor vai aprisionar Satanás. Então, essas pessoas que não querem conhecer a verdade, elas vão ficar frustradas, elas vão ficar decepcionadas, porque elas acham que elas não vão passar, aleluia, Jesus, pelo mandato do anticristo. Que antes do anticristo chegar, a igreja vai ser arrebatada, a igreja não vai passar por nada. Se Jesus, que é o próprio Jesus, aleluia, Jesus, passou por tudo isso, aleluia, Jesus, por que nós não iríamos passar? Por que nós não iríamos ser provados, aleluia, Jesus? Então, irmãos, a gente tem que se colocar e aprender a verdade enquanto é tempo. Para que você esteja preparado para o que há de vir sobre a terra, para você não se decepcionar, não se abalar com esses ensinos que assim, daí depois tem outro ensino que diz assim, que assim que o anticristo aparecer, a igreja vai ser arrebatada. Também não é verdade. Aleluia, Jesus. Assim como o Senhor colocou as pragas no Egito e ele guardou, aleluia, Jesus, o seu povo, onde não teve praga nenhuma, assim vai acontecer com o povo de Deus. O Senhor vai guardar o povo dele, aleluia, Jesus, num lugar, assim como o povo de Deus estava em Canaã. E esses fenômenos nos fins dos tempos, aleluia, Jesus, virá sobre aqueles que estão despercebidos, aleluia, Jesus. E eu nem estou falando, aleluia, Jesus, daqueles que nem conhecem a Jesus. Eu estou falando daqueles que não querem passar por luta nenhuma e não querem ter uma transformação de vida, nem sequer oram. Aleluia, Jesus, perguntando, Senhor, aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando, aleluia, Jesus, para que haja realmente uma transformação, porque o Senhor, ele conhece quem é dos dele, então ele peleja, ele luta por aqueles que é deles. Então às vezes a gente começa a passar por tanta prova, que a gente começa, Senhor, onde que eu estou errando? Senhor, onde que eu estou falhando? Por que tanta coisa difícil em cima de mim? Por que tanta coisa ruim está acontecendo, Senhor? Por quê? Porque o Senhor, ele pode estar provando, mas ele pode estar permitindo isso também para você se achegar a ele, a você chorar aos pés dele, perguntar para ele aonde que você está errando, aleluia, Jesus. E aí onde que ele vai te mostrar. E ele vai te mostrar que você é um escolhido, que ele não vai desistir de você, aleluia, Jesus. Porque o escolhido, ele chora, tá sempre chorando aos pés do Senhor. Tá sempre conversando com o Senhor e perguntando e pedindo a direção. Esse é o servo. Esse coloca tudo nas mãos do Senhor, aleluia, Jesus. Ele faz a vontade do Senhor, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Então eu deixo esse despertamento para a igreja em nome de Jesus. Amém?